Traz agora uma nova informação envolvendo o Supremo Tribunal Federal. A OAB enviou hoje um ofício ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news que tramita na corte há quase 7 anos, um inquérito interminável. A gente já comentou isso aqui para vocês, a matéria na tela para quem estiver nos assistindo, tem inclusive a foto do presidente da corte, Edson Fachin, por meio de um ofício encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Nessa segunda, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu o encerramento do inquérito das fake news de natureza expansiva e interminável que começou lá em 2019 e que tramita na corte há quase 7 anos. Neste documento, assinado por todos os presidentes das seccionais da OAB, eles pedem o encerramento do inquérito das fake news, que, para quem não se lembra, começou, como eu disse, lá em 2019, contra aquele tal gabinete do ódio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o inquérito voltou ao foco após uma operação de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, envolvendo a Receita Federal, que teve como alvo 4 servidores que atuam na Receita Federal, e são suspeitos de terem violado e de terem divulgado informações, dados dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também de seus familiares. Com isso, então, a OAB e as suas seccionais pedem ao ministro Edson Fachin, enviaram esse pedido ao ministro Edson Fachin para encerrar de vez esse inquérito das fake news, o inquérito interminável das fake news. Aqui a matéria ainda fala sobre um ambiente de tensão. No ofício, a OAB afirma que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, que acontece nesse momento na Corte, mas, de acordo com a OAB, superada a conjuntura mais aguda que originou o inquérito das fake news, impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal, ou seja, onde está a Constituição? Chega, já deu, já está bom de inquérito de fake news, já deu. Aí eles continuam, a OAB conclui o ofício solicitando uma audiência com Fachin para expor seus argumentos sobre o tema, pede que sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos de natureza perpétua, ou seja, para todo sempre, e que não haja a instauração de novos procedimentos com essa mesma conformação expansiva e indefinida. E aqui a matéria explica o inquérito das fake news, que eu acabei de contar para vocês, que foi criado lá para combater o gabinete do ódio dos aliados do então presidente Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Bia Kicis, isso lá atrás, mas já passou, né, minha gente? Não há aí mais momento de combate ao gabinete do ódio, a gente já está em outra eleição, outro momento do país, então já deu de inquérito das fake news. Tá aí, Felipe, a OAB se manifestou, eu não imaginei que a OAB fosse se manifestou pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Vamos ver como é que vai se manifestar agora o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, porque me parece que quem preside aquela corte é outro ministro. Então, vamos ver se o presidente, de fato, vai se manifestar. Nira, antes tarde do que nunca. A OAB deveria ter se manifestado, ter se pronunciado dessa forma há alguns anos atrás. Nem semanas atrás, nem meses atrás, alguns anos atrás. Esse inquérito tem mais de 5 anos, né? São 7 anos, pelo que eu me lembro, né? Que está em trâmite na Suprema Corte, e todos os casos que tangenciam a questão das fake news ou que respaldam no STF e respingam o ministro do Supremo Tribunal Federal, cai nesse inquérito da fake news, né? É editado esse inquérito da fake news, que tem vários assuntos diferentes, e o relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. Então, isso ajuda a ter várias bizarrices, como vários assuntos de interesse, né, do Alexandre de Moraes, interesse dos seus familiares, acabam sob o poder, né, e sob a alçada do Alexandre de Moraes. E a OAB deu essa declaração acertada, né, atrasada, mas acertada. A OAB deveria exercer o seu papel institucional, na minha opinião, de uma forma muito mais constante, né, e frequente do que somente em um momento e outro, né? A gente sabe que o Brasil viveu, né, no passado com o Covid, no passado também
recente com a questão da tal trama golpista, em relação também aos conflitos institucionais entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e a OAB deveria ter exercido muito mais seu papel institucional. Né? A OAB nada mais é do que uma instituição que defende o Estado Democrático de Direito, né? Que defende a democracia, que defende as instituições. Então, quando há uma instituição vilipendiada, uma instituição que não está cumprindo seu papel institucional, a OAB tem que sim sair para restabelecer, né, e defender o restabelecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito. Né? E esse inquérito das fake news é uma bizarrice. Né? Todo inquérito tem prazo determinado. Né? Inquérito com réu preso, então, tem prazo determinado. E esse inquérito não, esse inquérito está aí constante, está aí interminável, né? Sem prazo para terminar, criando e gerando insegurança jurídica, né? Porque qualquer tipo de manifestação de qualquer pessoa pode cair nesse inquérito. Né? Então, o que é normal, Neila? Que esse inquérito finalize, se encerre, né? E que qualquer tipo de procedimento ou de situação que exija investigação, que abra outro inquérito, né? Seja sorteado outro ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por esse inquérito e a investigação continua nos trâmites legais institucionais. Então, não dá para te aceitar que esse inquérito tenha prazo interminável, né? E não tenha nenhum tipo de possibilidade que este vislumbre que vai encerrar, Neila. Então, eu espero realmente que o Fachin ouça, né, que a OAB trouxe, e aí os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um pouquinho de lógica e razoabilidade nos seus convencimento e convença, né, assim como convenceram, né, o Toffoli a abrir mão da relatoria do Banco Master e da situação do Daniel Vocaro, que convença o Alexandre de Moraes a terminar esse inquérito, a concluir esse inquérito, que nós queremos o restabelecimento do Estado Democrático de Direito e da democracia, que não combina com o inquérito sem fim. Neila. É um apego, né? É um apego assim ao fake news, é o inquérito de estimação, mas em breve, se Deus quiser, isso vai acabar, porque realmente não faz mais o menor sentido. Bom, saindo... Neila, uma pergunta básica aqui. O que tem a ver, né, o vazamento de sigilo de familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal com fake news, por exemplo? O que teve uma coisa com a outra? Tem a ver? Tem nada. Só a vontade de um ministro de coordenar e perseguir determinadas pessoas. Lá atrás, o próprio ministro Alexandre de Moraes já havia incluído no inquérito das fake news essa perseguição, qualquer coisa que fosse ligada, de acordo com ele, à perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele incluía no inquérito das fake news. Agora não foi diferente, né? De acordo com ele, isso também foi uma perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal, então ele incluiu no inquérito das fake news. Se for assim, ele vai continuar englobando tudo que for contra, de acordo com ele, uma perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal dentro desse inquérito das fake news. Mas tem coisa que ele não mostra, né? Por exemplo, há um sigilo eterno que o próprio Dias Toffoli colocou naquele caso específico. Lembra daquele caso lá de Roma, que estava ele, a esposa, o filho do ministro Dias Toffoli? Acho que quem está em casa também se lembra. Pois é, mas esqueceram de falar sobre esse assunto? Está esquecido. Porque tem um sigilo. Tem um sigilo. Tudo que diz respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal e que deveria dizer respeito a gente também, porque a gente acompanhou, tem um sigilo. Eles se sentem maiores do que qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano que está incluído na população. A gente já falou sobre isso aqui. Os ministros da Suprema Corte, eles não são eleitos, eles não são escolhidos por nós na urna eletrônica, eles são escolhidos por alguém que foi escolhido por nós. Mas eles se sentem hoje o suprassumo de uma democracia, acima inclusive das pessoas que foram escolhidas por nós. O sigilo e a proteção é só para eles. Isso é tão absurdo, assim, em todos os sentidos. A gente vê, basicamente, isso tudo que eu estou dizendo, no inquérito das fake news. E que bom que, pelo menos, a OAB conseguiu vislumbrar o absurdo que é esse inquérito das fake news perpétuo e que não acaba jamais. Não, exatamente. Demorou, né, Neila? Você trouxe o caso aqui, que é um caso emblemático também, né? Você vê, por exemplo, nesse caso de Roma, por exemplo,
o próprio ministro, né, estava coordenando as investigações Isso, da Polícia Federal sobre a um. sua família. Mais um. Que lógica tem isso? Que lógica tem isso? Então, temos que restabelecer novamente, né, o Estado Democrático. Foi até redundante, restabelecer novamente, né, o Estado Democrático de Direito, porque o óbvio às vezes tem que ser falado, né? É muito bom, né, Felipe? Se você tivesse um caso contrário a você mesmo e você pudesse julgar, você pudesse escolher quem julgaria, você pudesse também resolver a questão do seu salário. Eu vou aumentar o meu próprio salário, eu vou votar, porque isso acontece no Congresso, né? Eu vou votar sim ou não sobre o aumento do meu salário, ou eu vou decidir sobre o sigilo ou não do caso que aconteceu comigo, ou eu vou decidir quem é que vai julgar ou não o meu caso, ou eu vou ser partícipe e julgador do caso que me inclui. Então, assim, são incoerências tão absurdas que parece brincadeira, não parece verdade. E cada dia que passa, a gente já falou na sexta-feira também, o último episódio mais absurdo disso tudo, de rasgar a Constituição, está no pedido do ministro Alexandre de Moraes para que a Receita Federal possa investigar o caso de vazamento de informações de ministros do STF e de familiares deles. Ele não tem essa prerrogativa, por mais que ele ache um absurdo, por mais que isso seja ilegal, ele não tem essa prerrogativa. Por mais que eu ache isso absurdo, eu também não tenho essa prerrogativa. Aí vem uma questão, por que ele não confia nos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Não tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal que são competentes e tecnicamente bons o suficiente que possam coordenar um inquérito que diz respeito à família de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, indiretamente, Leila, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quando ele coloca para si o monopólio de todas as situações que, de certa forma, respingam no Supremo Tribunal Federal e nos seus integrantes, ele está falando que ele é o único juiz competente e bom tecnicamente para decidir sobre o assunto, né? Ele não confia nos seus pares. E se ele não confia nos seus pares, a sociedade vai confiar também no Supremo Tribunal Federal, já que você colocou um ponto importante. O Supremo Tribunal Federal não é escolhido pela sociedade. O Supremo Tribunal Federal é escolhido pelo Poder Executivo com sabatina do Senado Federal, né? Ou seja, não tem uma certa resposta à sociedade direta, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando a sociedade acaba olhando para a instituição, né, Supremo, e acaba desconfiando, né, do ordenamento do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar, é o gargalo institucional do país, é o responsável por resolver conflitos institucionais e conflitos na democracia, você acaba colocando em xeque a própria democracia e o próprio Estado Democrático de Direito, né? Então, ou o Supremo Tribunal Federal dá o exemplo e começa a se preocupar com toda a situação relacionada com a legalidade, regularidade do processo, ou a sociedade vai começar a desconfiar da justiça e do poder judiciário. E isso é muito ruim para a democracia no final.